O Juca sabe muito bem, Olimpíada e política são duas histórias que caminham de mãos dadas desde o ano número 1. Na verdade, no ano 0 já andava de mãos dadas. Então, não é nenhuma surpresa que um debate político desembarque dessa forma na Olimpíada. Mas eu queria falar um pouco da situação do regime em Minsk, para a gente entender que isso não é nada novo, que esse é só mais um episódio. Alexander Lukashenko, que é o presidente, o ditador, basicamente o último ditador da Europa, como é chamado aqui, ele foi presidente do Comitê Olímpico Bielorrusso desde os anos 90 até muito recentemente, até o COI falar basta, não dá mais para um ditador, isso fazia o Saddam Hussein, fazia o Gaddafi, etc. Não dá mais para, em plena Europa, você ter um presidente que também é presidente do Comitê Olímpico Nacional. Aí o que ele fez, o Lukashenko? Ele substituiu a sua própria função pelo do seu filho. Viktor Lukashenko assumiria o Comitê Nacional Olímpico Nacional. O que fez o COI? Disse, não reconheço, não há como você ter essa interferência política, etc. E aí houve também algo muito complicado, que inclusive foi um não convite aos líderes, aos dirigentes de Minsk para ir até os Jogos Olímpicos. Muito bem. Essa parte da cartolagem, ou dos representantes oficiais. Além disso, nós tivemos nos últimos 6 meses uma repressão terrível em Minsk, que afetou inclusive os atletas. Só para a gente colocar em números, desde maio foram cerca de 60 atletas presos pelo regime de Minsk por terem participado das manifestações pró-democracia. 60. 20 deles ainda estão na prisão hoje. Não é que ficaram 3 horas, prestaram depoimento e saíram. Não, até hoje você tem 20 atletas presos, atletas técnicos, etc. Bom, quando chega um caso como o dessa atleta, que então é levado, é só mais um sintoma de um regime que é absolutamente brutal. Agora, a questão não é só o regime. Agora, a questão vai ser agora, que coloca o COI numa situação muito incômoda, é justamente o que fará o COI. O COI hoje anunciou que vai pedir esclarecimentos ao governo e ao Comitê Olímpico de Minsk. Muito bem. E aí minha pergunta que fica, talvez o Juca saiba responder. Se não houver uma resposta, vida que segue? Ou haverá algum tipo de punição? Porque ele sabe muito bem que o COI precisa de todo mundo ali, porque se vai punir esse ditador, por que não vai punir o ditador da Arábia Saudita? Perdão, é porque lá chama rei. Deve ser isso, né, Juca? Pois é, né, Jamil? Mas aí é a hipocrisia que a gente sabe que vive a superestrutura do esporte no mundo inteiro, né? Não é apenas no Brasil. Né? Você quer coisa mais ridícula e bizarra do que não é a Rússia que está participando da Olimpíada, é o Comitê Olímpico Russo. E eu acho engraçado, Domi, a imprensa toda trata o medalhista do Comitê Olímpico Russo. Não, é um russo, da Rússia. É a Rússia, o Brasil vai jogar com a Rússia no voleibol. O Brasil não vai jogar contra o Comitê Olímpico da Rússia, vai jogar contra a Rússia, porque o Comitê Olímpico da Rússia é russo. E não tem outra maneira de você tratar. Aí não toca o hino da Rússia, toca Tchaikovsky. Aliás, até seria maravilhoso se, em vez de tocar os hinos, que a maior parte faz pregações guerreiras, se tocasse, já imaginou, as baquianas brasileiras, isso. Em vez de ouvir um seria lindo. Seria lindo. Não é isso? Não é isso? Já pensou? Olha, eu gostei dessa. Música clássica no hino e futebol de areia nas Olimpíadas. Futebol de areia. Boa, hein? Futebol de salão, né? Futebol de salão. Futebol de salão. Isso, foi o que eu defendi aqui a vida inteira. Futebol de salão. Que seria a NBA do Brasil, Juca. E mantém o futebol feminino. Porque o futebol feminino, sim, tem todo sentido na Olimpíada. É uma graça e é cada vez melhor, diga-se de passagem. Né? E cada vez mais surpreendente, né? Ninguém diria que os Estados Unidos seriam eliminados pelo Canadá, enfim, mas é claro, mas infelizmente esse pessoal é todo muito hipócrita. Jamil, não se esqueça que o presidente do Comitê Olímpico Internacional nunca mais veio ao Brasil, desde a Olimpíada, Rio 16. Não veio sequer para a abertura da Paralimpíada.
porque a polícia ia chamá-lo para um depoimento. Né? Muito bem. Lembra? Vida que segue, né, Juca? Vamos Sim. para o próximo evento. E o próximo evento vai nos receber com tapete vermelho, porque ele, inclusive, não pode jogar fora tanto dinheiro e tanto prestígio. Ele já fez a parte dele, Juca, ele escolheu já 2024 em Paris, 2028 em Los Angeles, 2032 em Brisbane. Isso. Né, tá e vida que segue. Agora, essa questão, perdão, só para completar a questão política, não se surpreendam se essa questão ainda tiver outros desdobramentos. Vamos só lembrar o que aconteceu com o marido dessa atleta que teve que fugir de Minsk, hoje está na Ucrânia e ninguém sabe como ele chegou na Ucrânia. Na mesma semana que ele chegou na Ucrânia, o líder da oposição do país dele, que também já estava foragido, tinha escapado para a Ucrânia, foi assassinado hoje. Ninguém sabe por quê, ninguém, obviamente, não tem uma relação direta com a Olimpíada, mas ninguém sabe, pelo menos, por qual motivo esse opositor foi morto na Ucrânia. Enfim, é um regime extremamente complicado e que levanta a pergunta: o COI vai agir e expulsar o Comitê Olímpico Bielorrusso ou foi um caso isolado, né, Juca, como a gente já ouviu? O Thomas Bach, ele é um mestre, se é que a gente pode colocar essa palavra, um mestre dessa hipocrisia olímpica, que é justamente a de tratar alguns de uma forma, outros de outra, sempre com o objetivo de manter o evento correndo. A questão que o Juca disse da Rússia é absolutamente escandalosa. Depois de um doping de Estado, não é um doping isolado, é um doping de Estado, a forma de punir o país é que a classificação de medalha não traga a bandeira da Rússia. Aí os atletas, quem fez o uniforme foi bastante criativo, né, Juca? Ele pegou o azul, o branco e o vermelho e colocou de lado. E aí já não é mais a bandeira e vida que segue, não é mais a Rússia aqui. São os atletas russos com a bandeira russa, com as cores russas e, claro, com a medalha que volta para Moscou. Uau!